América, continente habitado por indígenas, colonizado por europeus e povoado por africanos. Africanos trazidos na condição de trabalhadores escravizados, homens, mulheres e crianças que tiveram suas vidas marcadas pelo racismo. A América foi cenário de violações humanas e agora escreve uma nova história através da luta por direitos e igualdade dos povos indígenas e afrodescendentes. Luta que vem dando resultados, com a participação ativa nos censos populacionais para a autodeclaração e coleta de dados confiáveis de raça e etnia. Instrumento fundamental para a formulação de políticas públicas, os censos na América Latina são os primeiros passos para a criação de políticas públicas alinhadas à realidade do seu povo. Uma viagem por 4 países latino-americanos mostra como vivem os negros, com sonhos e desejos de uma vida sem discriminações. Pelas ruas das cidades e nas conversas com a população, vemos como o censo populacional é decisivo nesse processo de mudança. O material deu origem à série As Américas Têm Cor, Afrodescendentes nos Censos do Século XXI, uma produção da TV Brasil, canal Integración em parceria com o Unifem, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. A nossa viagem começa pelo Uruguai. Herança dos antepassados africanos, a batida do tambor combina técnica, suor e paixão. Promove encontros e celebra o ritmo que nasceu clandestino, como instrumento de resistência dos escravos que aportaram no Rio da Prata. É o candombe, motivo de orgulho negro e que hoje é patrimônio cultural imaterial da humanidade. Mas, quando as fogueiras se apagam e os tambores silenciam, não há motivos para comemorar. Eu tinha que comer na cozinha, não podia comer no lugar onde eles estavam, tá? Y para comer no comía lo mismo que comían ellos. Siempre hay discriminación, porque si vos tenés una hija rubia, no vas a querer que se case con un negro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Siempre se sorprenden, vienen y me dicen, ay, qué bien que hablas y qué bien. Yo pregunto, si yo fuera blanca, dirían tantas veces, qué bien que haces esto, qué bien que haces aquello, o lo tomarían como algo más natural. Creo que hay como una especie de expectativa de que por ser negra me comporte de determinada forma. Os afrodescendentes são minoria no Uruguai. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, eles não representam nem 10% da população do país. Mas quando o assunto é emprego precário, eles são maioria. Em geral, começam a trabalhar mais cedo do que a população branca, se aposentam mais tarde, ganham menos e, entre eles, o desemprego é maior. Es que los jóvenes salen más temprano al mercado laboral, porque hay familias muy extendidas, porque se vive en niveles de pobreza extrema, porque muchos de los hogares tienen jefatura femenina, y entonces los hijos más grandes salen al mercado laboral muy temprano. É o caso de Júlio, que trabalha desde os 8 anos de idade, de Marcos, que ganha seu próprio dinheiro desde os 12, e de Leonardo, que começou aos 14 anos e hoje aos 57 tenta a vida em Montevidéu, longe da família. Yo hago toda clase de actividades. Lo que pasa es que está bastante complicado, o sea, hay que caminar mucho para conseguir trabajo, yo camino mucho. Y yo trato de ofrecerme, más hasta ahora está bastante difícil. Para as afro-uruguaias, a situação é ainda mais grave. Porque confluyen en las mujeres su condición de género, su condición racial, por lo tanto agrava las formas de discriminación y por lo tanto profundiza las desventajas históricas que la población de mujeres afrodescendientes ha vivido. O racismo não dá trégua nem mesmo para quem ocupa a posição de destaque na sociedade. Hay una presunción que nosotros no estamos lo suficientemente calificados o calificadas para desempeñarnos en tal lugar. Por la población en general y por la población afrodescendiente, porque generalmente no encuentra en el otro, porque no encuentra en sí mismo una imagen fuerte, sólida, que le permite reconocerse y reconocer en el otro las posibilidades. Y es una batalla continua por todos los días ser la mejor. Y es una situación de estrés muy fuerte en no darnos la chance de poder equivocarnos. Mas a luta do movimento negro trouxe resultados.
conseguiu recolocar no censo 2010 uma pergunta sobre etnia. Há mais de 100 anos, a questão racial havia sido banida da pesquisa. Porque se pensaba que uno era racista si preguntaba por eso, ¿no? Y es totalmente al revés. Uno es racista, según nos han enseñado después, si no lo preguntamos. Porque de esa forma no aparece el dato, ¿no? E entonces não marcamos as diferenças que se podem dar. Qual a sua ascendência? Com essa pergunta aparentemente simples, os afro-uruguaios vão ter a chance de dar visibilidade à sua origem étnica e abrir caminho para políticas públicas específicas. Quem vai a campo fazer as entrevistas foi capacitado para não induzir qualquer resposta. O governo aposta ainda em campanhas para sensibilizar os afrodescendentes a assumir suas raízes, tendo orgulho de ser negro. Vamos a tener datos firmes, fidedignos, fiables, que siempre es la base para políticas posteriores de justicia social y de equidad. Tenemos invisibilizada nuestra raíz y estamos invisibilizados socialmente si no existimos en el censo. Eso es lo primero que es fundamental. Si tú no existís, no tenés derecho a pedir nada. El próximo paso es de reconocimiento hacia la cultura afro y hacia nosotros los afros y la oportunidad de trabajos en las mismas condiciones que a los blancos para los afrodescendientes. A conquista de um Uruguai mais igual caminha a passos pequenos, mas os sonhos são grandes. El sueño mío más lindo hoy mañana es decir que mis hijos digan, mis filhos, que mi padre me dejó algo, o que mi padre luchó para estudiar y si fuera alguien en la vida. Siempre estamos detrás de la utopía, y la utopía es la transformación, y la utopía es la mejor calidad de vida, y la utopía es vivir en un mundo sin racismo, sin discriminación, de ninguna índole. Un Uruguay de colores, un Uruguay en el que todos podamos caminar libremente sin pensar que nos están mirando, y en un Uruguay solidario, en un Uruguay de la amistad, de la buena vecindad. Capaz que son muchos sueños, son muchas cosas en un sueño. Una llovizna de oro azul, la gente comienza a correr. Llueve para todos igual, el pobre se mojó, pero el rico también. Para unos es la bendición, para otros es un día cruel. Nossa segunda parada é no Equador, país com expressiva participação da população negra na formação do patrimônio nacional. Entre tantas contribuições, homens e mulheres negras ajudaram a libertar o país da dominação espanhola. Apesar disso, não foram integrados no projeto de desenvolvimento da nação equatoriana. No Censo Populacional de 2010, a temática racial faz parte da pesquisa, o que alimenta o sonho dos afro-equatorianos em conquistar mais inclusão e participação social. Ao se autodeclararem negros, vão gerar dados sobre suas condições de vida, informações importantes para políticas públicas específicas, desenhadas a partir de realidades concretas. A primeira cidade do mundo tombada pela Unesco é latino-americana. Quito, capital do Equador, recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade graças a seu bem preservado centro histórico, legado dos espanhóis que fundaram a cidade em 1534. Mas uma outra herança, também da época colonial, parece ter sido esquecida. Não hablan en la historia oficial sobre nuestros héroes, sobre nuestros aportes como de los africanos y los descendientes de africanos. No hablan que el 24 de mayo de 1822, por ejemplo, aquí es la batalla emblemática del ejército de Simón Bolívar. Y el ejército de Simón Bolívar estava composto em seu 99% de afrodescendentes. Hoje, os 604 mil afro-equatorianos, localizados principalmente nas províncias de Imbabura, Esmeraldas, Carte e Guaias,
vivem marginalizados. Ao lado dos indígenas, registram as maiores taxas de analfabetismo, mortalidade infantil e desemprego. Somente 4 de cada 100 possuem título universitário e 70% são pobres. Hay mucha pobreza y hay extrema pobreza. Y entonces, se junta esos dos factores con lo que es la discriminación, como que todos están entrelazados. Y entonces podríamos hablar de que los derechos de los afroecuatorianos no se cumplen en ninguno de los espacios, en lo laboral. Além da pobreza, os afrodescendentes, ao longo da história, também foram submetidos tantas e tantas vezes a situações humilhantes. El Señor, o sea, trato de manosearme, de tocarme, de besarme, y entonces eso a mí no me gustó, me asustó y salí corriendo. No sabría explicar, o sea, cómo me sentí, pero sí me sentí terrible, fatal, o sea, me dio ganas de sentarme a llorar. Yo necesito trabajar para sostener a mi hijo, a mi familia, ¿y por qué me pasan estas cosas? O sea, sí me siento decepcionada. O Equador registra avanços recentes no que diz respeito à criação de normas e políticas públicas para garantir os direitos e o desenvolvimento dos afrodescendentes. É o caso da Constituição de 2008, do Plano Nacional de Desenvolvimento e do Plano para eliminar a discriminação racial. O problema está na implementação dessas normas. Creo que por una parte una falta de voluntad política, por otra parte una lentitud, quizás un atraso en reconocer que existe racismo en el país. Y también las instituciones encargadas de remediar a estos problemas no han recibido la suficiente atención o recursos. É o caso da CODAI, a Corporação de Desenvolvimento Afroequatoriano, criada há 7 anos e que integra a estrutura do Poder Executivo. Hoy más o menos hemos hecho, con ese presupuesto de $1 millón, hemos trabajado un poco en vivienda. Ese $1 millón al año es, yo digo, es más o menos como que a $1 por ciudadano afroequatoriano. Y con $1 es para morirse de hambre. Existe a expectativa de que o próximo censo possa ajudar a reverter a situação dos afrodescendentes. A edição de 2010 traz pela segunda vez uma pergunta sobre raça. Nos permite y le permite a la misma población afro ir monitoreando, ¿no es cierto?, sus condiciones, calidad de vida, que será donde nos medimos en términos de la gestión gubernamental. Como você se considera segundo sua cultura e costumes? Uma pergunta simples, mas que é resultado de muito debate por parte de uma comissão criada em 2007 pelo Instituto de Estatísticas, só para pensar o tema racial. Eso tiene que ser legítimo y la legitimidad tiene que pasar por un proceso de participación y de transparencia. Yo pienso que en este censo sí hay un peligro. Es una encuesta que necesitaría trabajarse el tema de la identidad, de que la gente sienta mucho orgullo de lo que es ese reconocimiento interno y externo para que realmente refleje quiénes somos. O sea. O censo também pode ajudar a transformar conquistas individuais em direitos coletivos, porque alcançar um sonho tem sido uma batalha quase solitária. Estamos a caminho do bairro África Mia. Criado em 1993, é resultado da luta de 13 mulheres e um homem afroequatorianos cansados de viver de aluguel. Eles compraram um terreno com o apoio de uma ONG e construíram sozinhos 14 casas. Aqui começa o África Mia. Essas casas são originais da época da construção do bairro. Outras já foram ampliadas, reformadas. No início, havia 35 pessoas no local. Hoje, esse número passa de 70. Antes de llegar a este barrio, la vida era algo terrible. El barrio que vivíamos era así desarreglado, desacomodado, que no había ni agua potable, no había, si posible, ni luz, no había ningún servicio. Nos tenían ahí. Y cuando ya había esas mejorías, nos mandaban sacando. Seja com o censo ou por meio de lutas individuais, o fim é o mesmo: garantir que os direitos dos afroequatorianos ganhem vida. Un sueño
que los afroecuatorianos podamos ir rompiendo estas barreras de la discriminación, romper las barreras de la pobreza. Que finalmente podamos vivir en una nación dentro del marco de la interculturalidad, es decir, sabiéndonos diversos, diferentes, pero tenemos que estar unidos como país en esta diversidad. Que cuando abramos los ojos y nos miramos diferentes en el color de la piel, veamos de esas diferencias externas una fortaleza. O Panamá é um país com grande concentração de população negra, resultado da escravização e onda migratória para a construção do Canal do Panamá, obra que trouxe desenvolvimento para o país. O censo traz um ânimo extra aos afropanamenhos devido ao ganho de visibilidade racial, que também pode gerar reconhecimento, mais acesso e condições de igualdade na vida social. É neste país da América Central que fazemos nossa terceira incursão. O Panamá é um país negro e essa presença é fruto de uma história bem particular. O país registrou em 2 momentos diferentes a entrada massiva de descendentes de africanos. Una con la época de la esclavitud, donde trajeron, ¿verdad?, a africanos a este país. Y otro periodo se da con la construcción del canal. En la construcción del canal y del ferrocarril de Panamá hay otra oleada de migrantes que vienen de las islas del Caribe. O trabalho desses negros mudou o Panamá para sempre. A construção do canal no início do século XX, por exemplo, revolucionou os padrões do transporte marítimo e trouxe desenvolvimento ao país. Não é à toa que, ao contrário do restante da América Central de base agrícola, o Panamá vive de um setor de serviços bem estruturado. Apesar de sua importância histórica, os afrodescendentes são alvo de discriminação. Aquí en este país se practica, por ejemplo, para buscar un empleo, tú tienes que llenar una forma y en esa forma tienes que poner una foto. En esa foto automáticamente, si te ven que eres oscuro, de raza negra, vas a tener menor posibilidad de trabajo que una persona con ojos claros de raza blanca. Os afropanamenhos convivem ainda com a violação de seus direitos mais básicos. É o caso da educação. La gran falla educativa no es tanto el acceso a la educación, es el contenido de la educación. Nuestros estudiantes desconocen nuestra verdadera historia. Y desconocen la verdadera historia porque no hay forma de hacerle entender al Ministerio de Educación de nuestro país que hay que enseñar la historia negra. Cuando el niño fracasa 1, 2 o 3 veces, ya el padre de familia piensa que lo mejor es retirarlo de la escuela y que se dedique a outra ocupação. Além do conteúdo, os afropanamenhos também lutam para reforçar a educação pública, de acesso gratuito. Es la única manera que nosotros vamos a lograr nivelar la educación pública a los niveles que esté la educación privada para que nuestra juventud, la gente que nos va a suplantar tengan la mejor preparación y ahí mejores oportunidades de trabajo para que pueda nuestra gente salir del hueco donde nos ha tenido la sociedad. La educación panameña ha sufrido evidentemente una baja en cuanto a su calidad, el tema de los mismos planes de estudio, los mismos docentes, y hay una revisión eso y queremos aprovechar la coyuntura para poder aportar desde la visión de los afropanameños la importancia que tiene esto, porque hemos sido parte de este proceso de consolidación de la nacionalidad panameña y no ha sido reconocido. Só agora, em 2010, 70 anos depois, o país volta a conhecer quantos são e como vivem os afrodescendentes. E com uma particularidade. Nesta 11ª edição do censo, também vai ser possível identificar sua origem, se descendem da África ou das Antilhas. Si tú no visibilizas a través de datos confiables y oficiales que estamos y existimos y que donde estamos y existimos hay situaciones de exclusión, de pobreza,
de poco acceso a la salud, a la educación de calidad. Entonces, ¿cómo vamos a generar políticas públicas a esta población que necesita realmente estar inserta en el proceso de desarrollo? No solo tiene que ver con la participación, sino posteriormente con el uso de esa información, porque le permite a los ciudadanos utilizar la información de los censos para formular, para monitorear las políticas públicas. A pergunta sobre raça a ser feita pelo Censo 2010 passou por amplo debate. La gente no entendía el concepto de afrodescendiente, tampoco entendían el tema de afropanameño. Las personas, sobre todo en el área rural, se autoidentificaban como afropanameños porque la componente de la pregunta decía panameño. Para garantir que os afros se identifiquem, o governo prepara uma campanha de sensibilização. Entonces, la campaña tiene que estar orientada también a sensibilizar a la gente acerca de qué significa el término, por un lado, y por otro lado, a sentirse orgulloso y orgullosa de su herencia africana. Mi padre y mi madre son afrodescendientes, vienen de las Antillas, de Jamaica, mi abuela, también tengo afrocoloniales, o sea, es como una sopa de todas las razas, por decirlo de esta manera. Así que para mí, yo soy negra hasta el final. Nosso circuito sobre censo e temática racial se encerra no Brasil, segundo país no mundo com maior população negra, atrás apenas da Nigéria. País gigante em tamanho e em desafios para a inclusão dos afrodescendentes. A partir de reivindicações do movimento negro, o Brasil começa a registrar avanços, como a criminalização do racismo. Outro exemplo é a lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, desde 2003, e as cotas raciais nas universidades. Mas é preciso ir além. Mais oportunidades de trabalho e acesso à educação, eliminação da violência racial, melhores condições de saúde e cidadania. Fui assaltado algumas vezes, já sofri violência policial, o policial me abordou de forma agressiva, me bateu, inclusive, chegou a me dar um tapa. O que chega primeiro não é o meu cargo, é a minha cor. Quando eu vou numa repartição pública, as pessoas veem uma mulher negra chegando e com ela toda a carga de preconceito e de vulnerabilidade, de desrespeito e de violação que está incutida num Estado racista. E em casa minha mãe estava sempre alertando, né, que olha, o negro tem que ser sempre um ponto na frente, você não pode ser 10, você tem que ser 11, você tem que estudar, tem que sair na frente, senão a vida de negro sempre é mais difícil. O Brasil é a terra do sangue misturado. Metade dos seus 190 milhões de habitantes são afrodescendentes, o que faz do país a segunda maior nação negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. Mas aqui, onde convivem santos católicos e deuses africanos, ser negro é viver em desvantagem. O risco de uma criança negra morrer antes de completar um ano é 40% maior do que o de uma criança branca. 2/3 dos meninos e meninas entre 7 e 14 anos fora da escola são negros. Até mesmo a violência urbana tem cor. Os afrodescendentes entre 12 e 18 anos morrem 3 vezes mais do que os brancos. Qual é a geração que a gente quer futuramente? Qual é o investimento que nós adultos estamos tendo no desenvolvimento dessas crianças que crescem com essas imagens, achando que negros têm lugar, crianças brancas têm lugar, pessoas indígenas têm lugar. Ainda há uma invisibilidade da presença do negro no Brasil e a marginalização se dá a partir de que as políticas públicas não alcançam essas comunidades, do ponto de vista da sua inclusão, da sua melhoria da qualidade de vida, até da sustentabilidade, né, desses segmentos na sociedade brasileira. Assim como a violência, a educação é outro tema desafiador, principalmente o acesso ao ensino superior. A grande exclusão nas universidades brasileiras foi a exclusão, tem sido a exclusão racial.
sempre tem uma certa cota, ainda que pequena, um certo número de pobres nas universidades. O número menor, de fato, sempre foi